Então vamos lá, pessoal, retomando aqui as nossas avaliações. Hoje a avaliação de uma CB Twister 250, ano 2022, tá? É uma moto que particularmente foi uma surpresa muito positiva para mim. Eu sempre tive CB 300 desde quando foi lançado ali em 2009, 10 e não tinha tido a experiência com essa moto ainda, tá? A 250 no caso aqui. Passou a ser 300 em 2024, se eu não me engano, tá? Mas aqui a gente tem um exemplar 2022 com esse motor de 250 cilindradas, tá? Pessoal, aqui a gente tem um ponto importantíssimo que a gente não tinha nas CB300, que a gente tem um câmbio de 6 velocidades, tá? A gente tem um câmbio de 6 velocidades aqui, que a gente não tinha nas 300, na CB300, desde que foi lançado em 2010, tá? O que muda? Pessoal, essa moto, incrivelmente, ela tem uma marcha muito próxima da outra, tá? Você consegue andar com uma marcha muito leve nela e uma marcha muito próxima. A relação das marchas dela é muito próxima, muito próxima, tá? E assim, aqui a gente está falando de uma moto 2022, a tabela dela subiu um pouco agora, tá próximo dos 22 mil ali, 21.500 por aí, tá? Mas essa moto, há muito pouco tempo atrás, pessoal, alguns meses atrás, a tabela dela tava 20 mil, tá? E onde que eu quero chegar? É, é uma moto, para quem, aqui pensando no público, para quem tá saindo de uma moto 160, uma moto 150 e tá pensando ali se em relação a consumo, em relação a custo para se manter, que se vale a pena, tá? E aqui, pessoal, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês, vale muito a pena, tá? Muito a pena mesmo. Aqui a gente tem bem característico de manutenção Honda, tudo muito fácil, tudo muito extremamente durável, uma extrema confiança de projeto, tá? A gente tem tudo muito simples, pneu 140 atrás, 110 na frente. A gente tem um freio a disco, tá? Tudo muito fácil, peça extremamente fácil, como a gente se espera de uma Honda, tá? E assim, é uma moto que o que mais me encantou nela, pessoal, a leveza, tá? É uma moto que pesa aí, não chega a pesar 140 quilos, pessoal. É uma moto muito leve mesmo. A coisa que mais me encantou nela, aliado a esse câmbio de 6 marchas, tá? Aí você fala, Igor, mas em relação a CB300, ela perde em desempenho? De maneira alguma, tá? É, particularmente eu achei ela bem melhor, principalmente por conta dessas 6 marchas, mas uma moto muito mais gostosa de ser andado que a CB300, pessoal. Muito mais mesmo, tá? Viajei bastante com ela, ando muito dentro da cidade também, tá? A gente tem esse painel que ficou muito bonito. É um painel todo digital. É simples, mas tudo que a gente precisa está aqui, tá? Quilometragem, a moto está com 30 mil quilômetros. Trip A, Trip B. A gente tem um consumo instantâneo. A gente tem o consumo do Trip A, vocês podem ver 29 km por litro. O do Trip B, tá? Então, a gente tem um contagiro aqui em cima, o velocímetro aqui e o marcador de combustível aqui, tá? E tem esse relógio aqui em cima também. Pessoal, tudo muito fácil. Esse painel ficou muito bonito, tá? Muito bonito mesmo. E tudo que a gente precisa, como vocês puderam perceber, a gente tem aqui. Os comandos, todos muito fáceis, tá? Tudo muito literalmente na mão. O pisca do farol alto aqui, tá? A gente tem esse acessório que é o carregador de celular, suporte de celular aqui, foi instalado. E a gente tem esses retrovisores que não são originais, tá? Eu substituí eles.
mas o modelo em si é muito semelhante. Aqui tá só um menorzinho, tá? O que mais que a gente tem? A gente tem essa cor que, na minha opinião, é muito bonita, tá? Uma das mais bonitas que a gente tem. Esse cinza aliado com esses adesivos aqui. Esse 250 aqui no tanque. E esse adesivo aqui em cima ficou incrivelmente bonito. Essa tampa já dos modelos mais novos, com esse acabamento aqui, muito bonita também, tá? A gente tem aqui no caso dessa moto, pessoal, o protetor de carenagem, tá? Da Chapan, é acessório. A gente tem também o cavalete central, que é acessório, tá? Assim como o carregador ali que eu já mostrei para vocês. A gente tem essas setas em LED, que são muito bonitas, tá? Deu um acabamento muito bacana na moto. Muito bacana mesmo. E segue os padrões de adesivos, conforme eu mostrei para vocês, tá? É uma moto muito bonita, pessoal. Muito bonita mesmo. Principalmente a gente pensando numa moto aí na faixa de 20 mil reais, 21 mil reais. É uma moto muito bonita. Um custo-benefício que não tem igual, tá? Principalmente como eu falei para vocês aí, quem tá saindo de uma 160, uma 150, tá pensando em comprar uma moto maior, uma moto mais forte, pode comprar sem medo de ser feliz, tá? Sem medo de ser feliz. Manutenção aqui basicamente é a mesma, não vai gastar nada a mais, tá? Nada, nada, nada a mais. A gente tem a confiabilidade Honda aqui, que é uma coisa absurda. E a gente tem uma moto com 250 cilindradas, esse câmbio de 6 marchas, tá? Um motor flex, pessoal, esse motor 250 flex. A gente tem na faixa de 22 cavalos, 22,4 na gasolina e 22,6 no álcool, tá? Ela anda perfeitamente no álcool, já abasteci muitos tanques no álcool com ela. O consumo é de assustar, é de assustar. Esse consumo de 29 que vocês viram aqui andando, ela tá na gasolina agora. Não 100% na gasolina, mas tá na gasolina, grande parte, a maioria. E muito dentro da rua, tá, pessoal? No ciclo urbano. Essa moto eu já cheguei a fazer uns 26 km por litro no álcool nela. E ela passa bem dos 30 na gasolina, tá? Bem dos 30 mesmo. Você consegue andar com ela de sexta, só de sexta marcha, conforme eu falei para vocês, uma marcha muito próxima da outra. Você anda só de sexta marcha, uma relação incrível, muito, muito boa mesmo. As marchas muito pertinhos. Velocidade final é como a gente pode esperar, tá, pessoal? A relação dela vai empurrar aí até uns 150 por hora, como a gente tinha na CB300 também. Só que aqui a gente tem as 6 marchas, né? Então a moto gira muito mais livre. Sempre você tem uma marcha ali para utilizar, tá? E conforme eu falei para vocês, ela anda de marcha leve com maestria, tá? Você consegue passear com ela de sexta marcha, mesmo em baixíssimas velocidades, assim como na rodovia 120 por hora, 130 por hora, ela anda tranquilamente nessa velocidade cruzeiro, tá, pessoal? Conforto dela, para mim, eu gostei por conta da altura. Ela é uma moto muito baixinha e muito leve, como eu falei para vocês. A versatilidade dela é incrível, é o que mais me encantou. Uma moto não pesar 140 quilos. Aquela moto fácil de virar em qualquer lugar. Você não tem medo de virar em lugar nenhum, tá? Sempre com os pés no chão, sempre com acesso, sempre levinha. A moto realmente é incrível, pessoal. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Com esse motorzinho de 250 e esse câmbio de 6 marchas, com a leveza dessa moto, para mim é uma relação extraordinária, tá? Aqui eu viajo com ela numa boa mesmo, tá? Você consegue velocidade de 120, 130 tranquilamente, um consumo absurdo, tá? Como eu falei para vocês, absurdamente econômico e muito leve, muito fácil, você vira em qualquer lugar, tá? Um freio muito bom, tem o detalhe dessa mola vermelha,
que ficou muito encantador também, tá? O banco, aliando a altura do solo, o banco tem uma espuma muito boa e te dá um conforto muito bacana, abraça bastante ali no tanque, tá? A gente tem a lanterna traseira aqui em fumê, muito bonita também. A gente tem as alças do garupa aqui, que eu sempre utilizei para amarrar as coisas com a aranha. A gente tem aqui o emblema da Honda, a luz de placa e as setas em LED, como eu falei para vocês lá na frente. Mas, via de regra, pessoal, que geralmente quem vai assistir esse vídeo é quem está pensando em sair de uma 150, uma 160, e eu te falo que é a melhor escolha que você vai fazer na sua vida, tá? Pode mudar sem medo, que aqui a gente tem uma moto incrível, incrível mesmo. Fácil de manter, econômica, um desempenho incrivelmente bom, tá? E esse câmbio de 6 marchas, a moto de fato é uma motinha incrível, tá? Um custo-benefício excepcional. Lembrando que a gente tá falando da moto 2022 aqui e tá por volta de 21 mil, 21.500, tá? Então é isso, pessoal. Me despeço por aqui, um vídeo breve, tá? Mas bem explicativo, que de fato vale muito a pena. Vale muito, muito a pena mesmo. Quem tá pensando em sair de uma 150, uma 160 e pular para uma moto dessa.